Pronto, podem perguntar. Sim, as dúvidas que eu tinha, que eu botei lá no sala de aula, Uhum, era sobre a outra atividade, sobre os cálculos dela. Que uhum, eu viajei na hora. Eu tava uhum. olhando lá umas integral bem louca. Eu disse, não, não é por assim não. Aí eu pedi ajuda da Nemax, o Nemax me ajudou. Aí eu consegui me orientar e fazer a atividade. Inclusive, eu já entreguei a atividade do senhor. Certo. Ontem à noite eu fiz uma atualização das notas de umas atividades, né? Agora não, porque eu estou sem a minha anotação, eu não peguei, mas amanhã eu já posso. Isso eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu posso falar sobre as Cuidado aí, atividades viu? com vocês. Tem umas observações, né? Que eu vou fazer, tipo, para cada um de vocês hoje tem algumas observações que eu quero fazer, mas eu posso fazer amanhã. E isso aí, ó, é isso aí mesmo, viu? Vocês entrem em contato, vocês tirem dúvidas junto, abram uma sala dessa do Meet, compartilhem a tela. Isso é para estudar junto mesmo, cada um buscando o aprendizado. Uma dica que eu dou, porque essa parte de retificadores é tudo muito parecido. Das duas, uma. Ou você aprende a resolver valor médio pela integral, e aí você não precisa decorar qual é a equação do meia onda, qual é a equação do onda completa. Não. Eu vou resolver a integral. Né? Esse é um caminho. Você aprender a resolver a integral. Você estabelece lá os limites, né? A integral vai de tanto a tanto, que é o que muda basicamente, né? Se a carga é RL, aparece lá o beta, né? Tem essa referência do beta. Então, das duas, uma. Ou vocês aprendem a resolver a integral, que foi, por exemplo, particularmente como eu aprendi. Eu me confundia muito. Ah, essa aqui é cosseno de alfa menos cosseno de beta, de que retificador. Se eu sou bicho, sabe de uma coisa? Vá pra merda. Eita, desculpa, eu vou cortar essa parte. Eu disse, vá pra lá. E eu vou aprender a resolver essa integral aqui, porque independente do retificador, eu sei como é o formato da tensão. Então, se eu sei como é o formato da tensão, eu tenho como resolver a integral. Esse é um caminho. E aí você não se confunde. Lembre que a partir de retificador não controlado de ponte completa, o cálculo do RMS, principalmente da corrente, a gente pode aproximar do valor da corrente média. Você pode usar essa informação que eu dei. Então, vocês não precisam calcular a corrente e RMS. A partir de retificador de onda completa, você já pode assumir que o valor RMS de corrente é muito próximo do valor médio de corrente por conta do indutor. A gente viu isso naquela aula, né? As correntes ficam praticamente constantes. Outra forma é vocês fazerem um guia de estudo para vocês. Uma tabelinha, que eu até pensei em fazer essa tarefa, mas eu acabei não fazendo. Que é você botar tensão média, retificador meia onda, retificador onda completa. Você vai botando os nomes, carga RL e tal, e vai botando as equações de lado. Você monta uma vez isso numa folha A4, né? E é seu material de estudo, entendeu? E aí você, toda vez que for estudar, fazer alguma coisa, opa, você pega aquela folhinha, tá aqui todas as anotações de equações. Então você já pega isso como referência. Essa é uma segunda forma. Então a primeira forma é você aprender a resolver a integral, porque independe de qual é o retificador, porque você conhece o formato da onda. E a segunda é fazer uma folha A4 com essas indicações. Tá certo? Porque confunde. Eu confesso a vocês que essa dúvida que você teve, eu tive quando eu estava estudando, quando eu estava fazendo a graduação na época, e eu me lembro perfeitamente disso. Eu disse, caramba, qual é a tensão média? Qual é a equação? Porque a minha preocupação era decorar a equação. Então, assim, para eu não cair nessa confusão, eu disse, não, eu vou montar uma estratégia aqui para não esquecer isso. Na época, o caminho que eu encontrei foi resolver a integral. Eu disse, não, vou resolver a integral porque, basicamente, a integral é uma integral de uma senoide. Então, assim, a solução da integral não é uma coisa de outro mundo. A única coisa que vai diferenciar no cálculo do valor médio, resolvendo a integral, é o limite de início e o limite final. Ponto. Quino de meia onda, vai de 0 a 180, né? Quino de onda completa, você pode fazer de 0 a 180 e multiplicar por 2, porque o formato se repete em cada semiciclo, né? No trifásico, que vai de 30 graus até 150 graus, que são os limites de operação. Então, o que vai diferenciar são os limites da integral, mas a solução da integral é a mesma. É a integral de um seno, que a integral do seno é menos o cosseno. Então, daí você já tira a solução, entendeu? Mas a indicação que eu dou, que eu acho que é a mais prática, a mais fácil, é você montar a sua folhinha A4 com as equações. Esse livro aqui, ó, que é o livro que você tem na biblioteca, que eu uso, e outra coisa que eu usava dele, e foi daí que eu tirei a ideia de fazer a tarefa, deixa eu pegar aqui na página e mostrar para vocês. Retificador.
não controlado, 148. 148, rapidinho, 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 rapidinho. Tá aqui, deixa eu chegar aqui no final do capítulo. Ó, no final do capítulo desse livro, que era o que eu utilizava, e foi daqui que eu tirei essa ideia de fazer, ele tem um tópico, que o nome do tópico, não sei se vocês estão visualizando aí, o nome do tópico é equações. Ou seja, ele apresenta um resumo de todas as equações que foi visto naquele capítulo, né? Então, essa foi uma ideia que eu tive de fazer essa tarefa para vocês, mas eu acabei desistindo de fazer, que era, eu ia fazer uma planilha, um quadro, né? E dizendo, preencha a planilha com as equações. Aí ia ter lá, tensão média, retificador de meia onda, pronto. E você ia lá e preenchia com as equações. Então, essa é uma sacada. Você pode fazer isso também, porque depois que uma vez você fez isso, numa folha A4, meu amigo, ali é a sua consulta, ali é a sua referência. Ah, tive dúvida. Ah, deixa eu pegar aqui minha consulta. Ah, essa equação aqui, então é dessa forma, é daquela outra. Beleza? E aí, mais alguma dúvida? Tenho muitas. Foi, manda bala. Nessa época eu já comecei a responder a atividade de retificador controlado que o senhor postou lá. Sim. Aí eu tive uma dúvida nessa parte de calcular o valor RMS. Porque lá o senhor fala que o alfa é 90 graus, a primeira questão. Isso, estou aqui Aí com o texto tem, aberto. na equação de calcular o valor RMS, tem um termo lá que é alfa sobre π. Que é raiz de 1 menos alfa sobre π. Mais Sim, seno de 2 alfa sobre 2π. isso. Que é para calcular a tensão média. Uhum. RMS, quer dizer. Isso. Aí, nesse caso, nesse termo, alfa sobre π, eu uso o π 3,14 ou o π Ah, 180? não, esse pi aí é o pi mesmo. É 3,14, 15, 19 é o valor de pi. A questão, o segredo está no alfa. Porque isso aí eu esqueci de comentar na aula. Muito obrigado, Marcos. Porque aquele argumento ali está em radianos. Então você não vai usar graus, você vai usar radianos. Então, se é 90 graus, na verdade é π sobre 2. Aí quando você usa π sobre 2, Ah, o π cancela com π, fica só um 2. Fica só um sobre 2 ali. Fica só 0,5, entendeu? O argumento daquela equação, ela é em radianos, ela não é em graus. Então você tem que colocar o ângulo em radianos. Se você for usar a calculadora para calcular o seno, aí você tem que converter. Ou você, na calculadora, você bota que o argumento é radianos, que você usa o radiano, π sobre 2, sem problema nenhum. Ou você primeiro faz o cálculo daquele ângulo que está dentro do seno, né, em radianos, depois converte para graus para usar a calculadora e poder calcular o seno em graus. Entendeu? Então, quando você começou a pergunta, eu já me lembrei que eu acho que eu não comentei na aula. Isso aí foi falha minha. Peraí, só um minuto. beleza. Que tem interferências de fora. Eu só vou desligar o microfone aqui.
Pessoal, desculpa aí, viu? É que a galerinha aqui tem aula e minha menina fraturou o braço. Aí a gente chegou ontem de tardezinha só. Beleza? Então aí, Beleza. né? Espera a Demax. O Demax saiu. Não sei, acho Não. que caiu na internet. Pronto, mas você entendeu isso aí, né, Vinícius? Sim, aí beleza. Começar a fazer hoje essa atividade. Pronto. O argumento, ele é em radianos. Então tem que lembrar disso. Ó, deixa eu botar aqui. Fica gravado, né? Fica gravado. Ó. Então, ó, a tensão média, ela é V máximo, porque eu digo V máximo aqui, não estou usando mais VP. Porque vai depender do retificador que você esteja trabalhando, né? Se você estiver trabalhando com aquele que usa o transformador, esse argumento aqui entra aquela relação de transformação. Entendeu? Entra aquela relação de transformação. Então, por isso que eu chamo de V máximo. Porque vai ser o valor de pico dependendo do retificador. Se for retificador em ponte, esse VM é o V de pico dessa nó de entrada, sem problema nenhum. Se for com transformador, esse V máximo aí é o V de pico que multiplica a relação de transformação, né? Então é assim, aí aqui tem dois argumentos, né? Por exemplo, nesse cálculo aqui, cosseno de alfa menos cosseno de beta, que é do em ponte lá, por exemplo. Esse aqui, essa expressão aqui desse valor médio, esses ângulos aqui, você tem que observar o argumento do ângulo, entendeu? Uhum. Se ele vai ser graus ou se ele vai ser radianos, né? Era isso aí a dúvida. Mas eu acho que a dúvida dele não é nessa equação, não. A dúvida dele é na equação que usa um argumento maior. Eu acho no valor RMS. Deixa eu pegar aqui a aula. O não. Então tem que observar só isso aí, viu, Vinícius? Sim. Então vamos aguardar mais um tempinho para ver se ele retorna. Você tem mais dúvida? Por enquanto, não. Não, é no valor RMS, a dúvida dele. É no cálculo da tensão RMS. Que o cálculo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Depois eu edito essa aula aqui. Isso aqui é do valor médio, né? A dúvida dele é no cálculo do RMS. A tensão RMS, né, ela é igual ao seu valor máximo dividido por raiz de 2, por exemplo. Vou pegar aqui essa expressão. Raiz quadrada de 1 menos alfa π, tá vendo? Mais seno de 2 alfa, Aí o cara aí. mais seno de 2 alfa dividido por 2 π.
Tá certo? Aí a pergunta é, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui nessa equação, o argumento é em radianos, tá certo? Então, por exemplo, vamos fazer essa conta aqui. Disparo 90 graus. Se fosse 90 graus, como é que eu resolveria? Tensão RMS é igual a VM dividido por raiz de 2, por exemplo, raiz quadrada de 1 menos alfa, 90 graus, só que o argumento aqui tem que ser em radianos. Π sobre 2, dividido por π, mais seno de 2, π sobre 2, que é o meu alfa, dividido por 2π. Né? Então, eu resolveria aqui essa equação. Aí, esse π cancela com esse π, aqui fica só 1 meio, né? E esse 2 cancela com esse 2, aqui fica só π. Então, tensão RMS é igual ao meu VM, dividido por raiz de 2, raiz quadrada de 1 menos, aqui é meio, que só sobrou meio, 1 menos meio, mas seno de π, seno de 180, seno de 180 é quanto? É 0. 0, então esse termo aqui se cancela, né? Então fica a raiz quadrada aqui. Pronto, então esse aqui vai ficar VM dividido por raiz quadrada, raiz 1 menos meio dá meio, 0. que é 0,5, né? 1 menos meio dá meio. Então aí você só substituir e fazer as raízes. Então observe. Se você for usar a calculadora, quando você for calcular esse seno aqui, ó, você tem que ter cuidado no argumento da calculadora, viu? Se o seu argumento da calculadora estiver em graus, então aqui seria seno de 180. Você colocaria lá, seno de 180. E o de 180 a gente sabe que é 0, né? É fácil. Mas se fosse um ângulo 75 graus, por exemplo, se fosse um ângulo de disparo. Entendeu? Então lembre só na calculadora, observar qual o argumento da calculadora. Tudo bem? Ok. Mais alguma dúvida? Sim, eu tenho outra dúvida ainda. Pode dizer. No outro, na questão 2, ele fala para calcular a tensão média numa carga com carga RL. Né? Isso. Aí, nesse caso, depende do alfa e do beta. Isso. O beta eu calculo do mesmo jeito daquele que Isso. é só com os diodos, pela Isso. simulação. Pela simulação, exatamente. Porque ou a gente calcula o beta, ou a gente calcula por simulação, ou por métodos numéricos. Que a gente tem que fazer uma rotina que até você chegar naquele valor para descobrir qual é o valor que a corrente zera. Como métodos numéricos não é ementa da disciplina, nem ementa do curso de vocês, então o beta, vocês pegam o valor do beta fazendo a simulação. Então vai lá, monta a simulação, Beleza. verifica lá o tempo e faz aquele procedimentozinho que você consegue descobrir o beta. Beleza. Mais alguma dúvida? Só outra dúvida aqui que eu acho que eu notei Pode ir. errado. No valor RMS, tensão máxima sobre raiz de 2 ou é tensão máxima sobre 2? Não entendi. Diga de novo. Nessa equação aí do valor RMS para o retificador de meia onda, é Sim. tensão máxima sobre raiz de 2 ou é tensão máxima sobre 2? Não, a equação na saída é sobre 2, segue aquele mesmo padrão. É porque esse raiz de 2 eu estava calculando a corrente RMS no lado da entrada, entendeu? Sim. Mas é sobre 2 mesmo. É a equação que está lá. Tá. Só isso mesmo. Só isso mesmo? Pois. A minha outra dúvida era só sobre a simulação, só, professor. Pronto. Amanhã a gente tem encontro. Amanhã a gente tem encontro. Qualquer coisa a gente fala lá de novo e fala o seguinte, amanhã então. Amanhã a gente faz a instrução da solução dessa questão. Todo o procedimento, entendeu? De qual da simulação? Da questão 2. Sim, da questão 2. Mas aí a data de entrega tá para hoje. Hein? A data de entrega da simulação tá para hoje.
Não, eu sei, você está falando. Eu tô falando, Não, do laboratório, eu tô falando. não, eu estou falando dessa atividade nova. Eu vou fazer dessa Sim. questão 2 aqui, ó, que a gente vai ter que utilizar a simulação para calcular o beta. Sim, tá bom. Pronto. É melhor mesmo. Também. Sim, e em relação à ajudou muito. entrega do laboratório, da tarefa do laboratório. Era essa a sua pergunta em referente à tarefa do laboratório? Então a tarefa do laboratório, você calcula o beta do jeito que eu apresentei lá naquela aula. Tem uma aula lá, como calcular o beta. Eu vi. Pronto. Não, Tá certo? Bons bom. estudos. Hoje à tarde eu vou estar sempre pelo computador, você tem que estar online. Se tiverem dúvida, pode mandar que eu tento responder o mais rápido possível. Beleza. Tá bom? Beleza, professor.